Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o Wernher von Braun, ou como muitos chamam, o cientista de foguetes da Alemanha, da antiga Alemanha nazista, o que se desenvolveu foguetes intercontinentais, mas claro, o foco era a criação de mísseis. E claro, foi o precursor e criador da NASA. Nós vamos falar aqui sobre um homem que estava à frente do seu tempo, numa era tecnológica onde se utilizava aquelas máquinas de escrever que ficava tic 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 tic, e simplesmente o cara estava desenvolvendo foguetes e já pensando numa corrida espacial, tá? Vou explicar para vocês, né, sobre o Von Braun. Vou explicar também para vocês sobre um dos alertas que ele fez, por exemplo, no livro dele The Mars Project, né, ou simplesmente Projeto da Ida a Marte, sobre o medo que ele tinha de encontrar alienígenas hostis, de encontrar uma outra raça de alienígenas hostis. Mas para eu poder explicar isso para vocês, do porquê o Von Braun tinha esse receio de alienígenas hostis, eu preciso voltar lá atrás e explicar para você que o Hitler, ele praticamente mandou pesquisadores para o mundo inteiro. Inclusive até no Amazonas você tem fotos de alemães fazendo pesquisas. Ele mandou centenas de milhares de alemães para o mundo inteiro coletarem informações, inclusive no Tibete, sobre o que tiver de mais tecnológico que existe. Então foi alemães para o Egito tentar entender como que foi criado as pirâmides, foi alemães para o Tibete para tentar entender sobre os eventos no passado de OVNIs. Então ele rodou o mundo inteiro, ele mandou centenas de pessoas buscando conhecimento proibido. E não demorou muito, a grande maioria das pessoas, dos agentes do Bigodudo, relatavam para ele que toda experiência de era tecnológica, discos voadores, OVNIs e tudo que era em âmbito tecnológico tinha a ver com entidades, tinha a ver com uma manifestação de entidades. Então, praticamente, ele chegou à conclusão que para dispor de grande tecnologia deveria se contactar entidades, assim como o Nikola Tesla fez também. Só que qual foi a grande ideia do Hitler? Eu vou contratar algumas religiões, contratou centenas de religiões. Contratou gente que era espírita, gente que mexia com bruxaria, gente que mexia com tudo quanto é canto, para começar a tentar contactar com entidades do outro mundo. Após o momento que se mandou cientistas e descobriu que a tecnologia estava relacionada a entidades que eram consideradas como deuses, ele contratou uma série de pessoas para fazerem esses tipos de experimentos. E, incrivelmente, foram 4 pessoas que conseguiram manter contato com essas entidades. Que realmente eu não vou saber o nome delas, mas na sociedade Tully existiam 4 mulheres que conseguiam se contactar com entidades. E foram realizados testes, né? E uma das informações que essas mulheres psicografaram e escreveram foi a origem de discos voadores e lançamento de foguetes. Foguetes intercontinentais e também, claro, né, os mísseis V2. Então, após o Bigodudo mandar centenas e milhares de cientistas pelo mundo, chegando à conclusão que parte da era tecnológica ela vem do ocultismo, ela vem de entidades realmente que não estão aqui, mas que podem nos ajudar, mas com alto preço, é claro, tá? Um alto preço a se pagar. Ele começou a buscar pessoas, essas pessoas não deram tanto resultado e 4 mulheres deram resultados. E essas mulheres que deram resultados, elas tinham um cabelo que chegava até o joelho. E eu não vou ficar dando tantos detalhes aqui, mas essas mulheres elas formaram a sociedade Tully, tá? Que posteriormente começou a se acrescentar mais pessoas. E a sociedade Tully foi como se fosse uma CIA da Alemanha, cujo foco era basicamente obter o máximo de conhecimento tecnológico para poder ganhar a guerra. E aí, meu irmão, em pouquíssimo tempo nós tivemos um projeto que o pessoal chama de viagem no tempo, que é o famoso sino do Hitler, que é viagem no tempo.
Eu já fiz um documentário sobre esse assunto, depois eu posso trazer para vocês. Que na verdade você consegue viajar no tempo para frente, não para trás. O desenvolvimento de caças, desenvolvimento de foguetes, desenvolvimento de discos voadores, anulação da gravidade, remédios que fazem verdadeiros milagres. Então tudo foi desenvolvido, foram toneladas de informações que foram trazidas ao Bigodudo. Só que o que aconteceu foi o seguinte: quando a sociedade Tully estava no seu auge na era tecnológica, a Alemanha ela estava sofrendo muito baixas, sofrendo muitas baixas na Europa. Então o que aconteceu? Não iria dar para concluir o projeto, até porque a Alemanha estava perdendo a guerra. Então o que aconteceu foi o seguinte: qual foi a ideia do Hitler? Eu vou me estabelecer em outro lugar, né? E num evento futuro eu vou retomar o meu Reich, como se fosse o terceiro Reich. Hitler fez parte do segundo Reich e ele queria tomar o terceiro Reich. E aí o que aconteceu foi o seguinte: perdendo a guerra, mesmo com a era tecnológica, com os foguetes, com os discos voadores, eles não tinham, eles não estavam ainda com disposição de criação desses discos voadores. Então o que ele fez? Um dos pesquisadores do Hitler foi para a Antártida. E na Antártida encontrou com entidades e pessoas que pareciam seres humanos, mas de fato não eram. Eram como se fosse uma raça de híbridos. Ele encontrou com essas pessoas na Antártida. E ali se formou uma aliança. Então, a partir daquele momento, se formou uma aliança com o Bigodudo. E dali, a Alemanha fez o seguinte: já estou perdendo a guerra mesmo, não dá tempo de construir discos voadores, não dá tempo de fazer nada, porque simplesmente a gente está perdendo a guerra. E aí, reuniu todas as informações, pegou todos os documentos importantes, colocou esses documentos em submarino, todo o ouro que eles tinham conquistado, né, o ouro até mesmo que foi confiscado dos judeus, eles colocaram em submarino. E não foi só um submarino, foi uma frota de submarinos. E esses submarinos eles carregavam verdadeiras toneladas de ouro. Primeiro teve o transporte do ouro por vagões de trem. Então você imagina aqueles vagões de trem lotados de ouro, meu irmão, pesando centenas de toneladas. Então tudo que eles tinham de riqueza eles foram levando com eles a amparos tecnológicos, a coisas que realmente tinham um valor muito grande. E foi levado nesses vagões de trem até a baia onde estava a Alemanha, e dali foi para os submarinos. Os submarinos eles não conseguiam percorrer uma grande distância, eles tiveram que parar na Argentina para poder reabastecer. E quando a frota de submarinos parou na Argentina, chamou-se muita atenção, porque era algo incomum, né? Estava com a suástica nazista, então era algo incomum. E isso chamou a atenção não só da inteligência dos Estados Unidos, como da inteligência russa também, que logo eles perceberam que o Bigodudo estava em retirada. E aí, basicamente, nós tivemos duas operações militares secretas. Uma foi a Paperclip, que eu vou falar aqui é onde Van Braun entra. E nós temos também a High Jump, é onde os Estados Unidos foi buscar Hitler na Alemanha. Só que, claro, eu vou só encurtar a história. Eles tomaram um pau, né, porque a raça que estava na Antártida é uma raça muito tecnológica que fez aliança com Hitler, tá? E aí até onde a gente tem de informação. Pois bem, Van Braun fazia parte de todo esse contexto ocultista, de todo esse contexto de busca de sabedoria ocultista. Só que aí entra um pequeno detalhe que eu acho que é importante, que é o desenvolvimento de foguetes. Van Braun não era o cientista mais acirrado e tecnológico da Alemanha. Foram mais de 1 milhão de alemães que desapareceram na guerra. 1 milhão. E Van Braun, ele assim como outros cientistas, não fizeram parte dessa ida para a Antártida. Eles praticamente ficaram na Alemanha e aceitaram ser presos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao perceber que a sua tecnologia estava completamente defasada da Alemanha, criou-se uma operação chamada Paperclip, nem é operação secreta, e recrutou centenas e dezenas de milhares de alemães para os Estados Unidos, né? Alemães que eram cientistas, professores,
Então pegou tudo que tinha de melhor da Alemanha, que sobrou, e recrutou para os Estados Unidos. E Van Braun, ele foi um dos que foram recrutados por esse projeto chamado Paperclip, tá? A Operação Paperclip. E o Van Braun, ele começou nos Estados Unidos. Eu vou chegar no ápice aqui para você entender sobre a guerra de raças. Ele chegou nos Estados Unidos e começou a desenvolver mísseis intercontinentais V2, que eram os mesmos mísseis que ele desenvolvia para a Alemanha. E após um tempo de desenvolvimento de mísseis, começou-se a observar que daria para fazer uma corrida espacial com o conhecimento do Van Braun. E graças ao Van Braun, foi criado a NASA, e a missão Apollo, né, que levou o homem para a Lua, foi um projeto que foi criado pelo Van Braun também. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: começou uma nova era tecnológica nos Estados Unidos, uma era onde o ser humano iria desbravar o espaço sideral. O que acontece é o seguinte: Hitler, ele não teve tempo para dispor da construção de discos voadores e todo o amparo tecnológico. Quando ele estava começando a receber a informação, a guerra já estava terminando. Então ele fez aliança com a Antártida e foi lá residir na Antártida. Pois bem, ponto número 1 é esse: não deu tempo de fazer as coisas. Van Braun, por participar e entender sobre o ocultismo, ele sabia que essas entidades que repassavam conhecimento eram entidades hostis, e não era só um tipo de entidade. Existiam diversas entidades, diversos seres, muitas vezes benevolentes, muitas vezes malevolentes, que repassavam conhecimento. No caso, por exemplo, da sociedade Tully, muitas vezes eles pediam sacrifícios para poder importar o conhecimento. E Van Braun sabia muito bem disso. Então, o que acontece? Existe uma filmagem. Aqui você vai ter que abrir a mente, pessoal. O que eu vou falar, você vai ter que abrir a mente. Não tem como eu falar isso aqui se você não abrir sua mente. Existe uma foto e uma filmagem de Hitler usando um mapa da Terra Parará Pururu plana, tá? Da Terra Parará Pururu plana. Não posso falar a palavra aqui porque senão o algoritmo não permite. Mostrando a borda da Terra, apontando para os lugares. E junto nessa filmagem tinham cientistas como Van Braun. Então o que acontece? O cara sabia que existe um domo, uma abóbora. Ele sabia. O problema era, se você começar a desenvolver uma tecnologia que você vai parar no domo, pode ser que o que esteja acima da gente não nos trate tão receptivos como você imagina. Então, qual que é o ápice aqui do Van Braun, que eu acho que é algo interessante de ser comentado? O medo do Van Braun era 2. Ponto número 1, traçar uma guerra com o que está acima do domo, que eles não faziam ideia se eram anjos ou que tipo de coisa que está acima do domo. E outra coisa, desenvolver um amparo tecnológico tão grande a ponto de incomodar as raças que estão aqui na Terra, que foi exatamente o que aconteceu no UFO Incident, em 1953. O desenvolvimento de armas nucleares, tecnológicas, incomodou a raças alienígenas que estavam na Terra. Depois eu trago para vocês aí, tá? Mais sobre esse caso aqui. Não é um dos casos, teve vários casos. Então qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje aqui, nesse vídeo? A premissa do vídeo de hoje é dizer para vocês que Van Braun, que fez parte da NASA, ele tinha medo de uma guerra entre seres humanos e alienígenas, considerando que alienígenas hostis vivem na Terra e vivem no espaço sideral também. E que o ponto de fazer uma corrida espacial e elevar a tecnologia dos seres humanos pode colocar essas raças em ameaças. Principalmente quando você tem armas nucleares que não é tão fácil de você lidar quanto uma pistola, alguma coisa. Quando a gente fala de nuclear, para um OVNI poder conter a explosão é quase que impossível. Então isso gerou um certo nível de repercussão aí muito grande, né? E aí o Albert Einstein também foi recrutado, né? Ele fez parte da Alemanha e foi recrutado nessa operação Paperclip também, tá? Só que o Albert Einstein, ele era professor, e o que aconteceu foi o seguinte: ele não se envolveu diretamente na guerra. Então ele foi convidado a morar nos Estados Unidos, foi o que ele fez. Ele foi convidado, ele não foi obrigado igual o Van Braun. Então assim, qual o contexto histórico que eu vou falar para vocês? Desde a década de 40 já se tinha um conhecimento sobre
esses discos sobre discos voadores, claro, mas sobre a Terra ser estacionária e plana. Então, tinha uma abóbora. Desde a década de 40 já tinha esse conhecimento. E os caras estavam com medo de serem atacados, os seres humanos. Agora, por que eles tinham medo? Porque eles mantiveram contato com essas entidades através da sociedade Tully e perceberam que nem sempre a evolução torna as pessoas pacíficas. Nem sempre a evolução torna uma raça pacífica. Muitas vezes o contrário, existem raças hostis. E esse era o grande medo de Van Braun, de fazer com que ali se desenvolva uma tecnologia a ponto de fazer com que os alienígenas que vivem aqui se incomodem com a nossa tecnologia. E aí nós tivemos o Wolf Incident, tivemos várias operações militares, como Montauk, que realmente foi exatamente isso que ele previu. Um conflito do cacete entre seres humanos com outras raças, tá? E aí foi em 1953 ou 55, se não me falha a memória, que foi um tratado que foi criado entre seres humanos e alienígenas, onde uns não iriam atacar os outros. Mas esse tratado é chamado Wolf Incident. Eu posso gravar um vídeo detalhado para você, senão vou gastar uma hora aqui comentando sobre esse assunto. Mas o ponto é, Van Braun já sabia que em algum momento esses alienígenas, com avanço tecnológico, esses alienígenas hostis poderiam nos atacar. E foi dito e feito, cara. Anos depois algo assim aconteceu. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor. O propósito do vídeo de hoje é trazer conhecimento e um debate técnico para vocês entenderem o que estava por trás de tudo, né? Sobre Hitler, sociedade Tully, sobre a possibilidade da criação do Terceiro Reich e tudo mais, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valores à sua vida. Vou ficando por aqui, fique na paz.